comum a gente ouvir nesses espaços, quando se fala de mulher e mídia, quando se fala das bandeiras feministas nessa área da comunicação, é muito comum a gente dizer, inclusive isso eu ouvi aqui no Rio de Janeiro, não, a gente não tem que parar para pensar se a televisão fala bem ou se fala mal da mulher, nós temos que nos ater à questão política. Como se isso não fosse uma questão política. E a gente tem uma subrepresentação das mulheres nas comissões estaduais, mas mais ainda, a gente tem uma representação muito menor das questões de gênero, das nossas bandeiras, do que a gente está discutindo aqui nesse seminário. Essa foi uma pesquisa realizada em 76 países, foram 13 mil notícias publicadas, uma pesquisa divulgada pela WOC, Associação Mundial para a Comunicação Cristã, que embora tenha esse nome, é uma associação que tem uma proposta ecumênica de trabalho. Lá quando a pesquisa foi feita, constatou-se que as mulheres, representando 53% da população mundial, aparecem em apenas 21% das notícias. Somente 10% das notícias mundiais têm as mulheres como foco. E os homens representam 83% dos especialistas consultados. As notícias tendem a reforçar estereótipos. Nos noticiários radiofônico, por exemplo, a participação feminina é de apenas 17%. A presença das mulheres como fonte de opinião em matérias é de 14% nos artigos sobre política e 20% nos artigos sobre economia. A voz dos especialistas é sempre dos homens. E as mulheres aparecem, então, no relato de experiências pessoais, nas notícias sobre celebridades. Na propaganda também, a gente fala das notícias, aqui se falou das novelas, mas na propaganda também é interessante. O texto diz, chegou super bonita, agora você vai poder presentear o seu marido com o que ele mais queria, outra mulher. Legal, né? Muita criatividade, muito bacana. Na semana passada, hoje circulou por aqui, vocês tiveram a oportunidade de ver, não em nenhum jornal da grande mídia do Rio de Janeiro, porque eu não vi essa notícia, eu vi aqui, a manchete é da Hora do Povo. Aécio põe namorada nocaute com murro no meio da festa VIP. Convivas contiveram o governador antes que a moça fosse massacrada. Então a gente saiu lá de 1999, veio parar aqui em novembro de 2009, às vésperas da Conferência Nacional de Comunicação. E aí fica a seguinte pergunta, como é que está a nossa participação no processo de construção da Conferência Nacional de Comunicação? A questão das mulheres na mídia, nas discussões da Conferência de Comunicação, ela está absolutamente invisível, como estão as mulheres invisíveis, inclusive as mulheres que vêm participando desse processo, porque vejam só a crueldade que acontece. No processo das construções das conferências municipais e regionais e tudo mais, as pessoas se inscrevem em nome de uma instituição, em nome de uma entidade. A Rede de Mulheres em Comunicação, a qual eu tenho grande orgulho de participar há 15 anos, é uma articulação, não são ONGs, são mulheres. Então, na hora de você se inscrever, você coloca rádio tal, rádio comunitária tal, TV tal, mas você não pode colocar também a Rede de Mulheres em Comunicação. E ela participou ativamente do processo de construção da Regional Serrana, por exemplo. Ela esteve presente na Regional do Leste Fluminense, por exemplo. Mas você vê nas comissões, ela absolutamente inexiste. Ok, se só inexistisse a assinatura, estava tudo muito bem, mas inexistem as propostas também encaminhadas. Então, o que a gente quer? A gente quer romper essa linguagem sexista. A gente quer romper essa visão estereotipada das mulheres apresentada pelos meios de comunicação. A gente quer que as mídias, os meios de comunicação sejam compreendidos como espaços públicos de práticas pedagógicas e cidadãs. As propostas das mulheres do Rio para a Conferência Nacional de Comunicação, elas foram encaminhadas elas foram apresentadas na conferência municipal, muitas surgiram dos encontros regionais que o Rio de Janeiro promoveu no Sul Fluminense, Norte Fluminense, região Serrana, Costa Verde, região dos Lagos, Baixada Fluminense, Capital.
e nós fizemos uma compilação dessas propostas. Vale destacar, mais uma vez, com grande contribuição da região serrana, que explicitou as bandeiras feministas nas propostas encaminhadas para a Confecom. E então temos aqui alguns pontos que partimos de onde? A gente não partiu do zero, a gente partiu de uma discussão que já vem acontecendo há muito tempo, a partir das Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres, a partir da segunda Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que tem o seu capítulo 8 dedicado exclusivamente à questão da cultura e comunicação. Então, a gente não está inventando a roda. Essas discussões já aconteceram, elas já existiram, já foram referendadas por mulheres de todo o país. Como, por exemplo, fomentar a produção e difusão cultural que valorize a expressão das mulheres, a sua contribuição social, política, econômica e cultural. Estimular a produção e difusão de conteúdos não discriminatórios e não estereotipados das mulheres, valorizando as dimensões de raça, etnia, orientação sexual e geracional. Transformar espaços públicos, como escolas municipais, bibliotecas, casas de cultura, em pontos de mídia, equipando esses espaços para que eles possam funcionar efetivamente para essas produções. Elaborar um diagnóstico sobre a representação da mulher na mídia, como eu falei lá atrás, aquele diagnóstico da UOD, lamentavelmente continua atual, mas eu acho que a gente precisa de um mais preciso e o mais brasileiro com a cara das nossas mulheres. Isso, inclusive, está lá no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Construir mecanismos de monitoramento e controle social dos conteúdos veiculados nos espaços de mídia e comunicação, assegurando a participação ativa, constante e capilarizada da sociedade. Promover a articulação de redes de monitoramento. De uma certa forma, é o que a gente já está fazendo aqui. A gente já está ensaiando essa articulação de redes de monitoramento, na medida em que ontem já aconteceu uma reunião aqui para discutir a rede Mulher em Mídia, que pode estar trabalhando de mão dada com a rede de Mulheres em Comunicação e com tantas outras que a gente percebe aqui. Contribuir para ampliar o controle social sobre a veiculação de conteúdos discriminatórios a partir da criação e efetivação dos conselhos de comunicação social. Criar um observatório da mídia regional em parceria com cursos de comunicação, com ONGs, que avaliam o conteúdo jornalístico, de entretenimento, publicitário, veiculado nos meios de comunicação. Garantir a laicidade dos meios de comunicação. Gente, isso apareceu aqui em várias falas. Isso apareceu aqui em várias falas e é motivo de grande preocupação. Porque a detenção de concessões de rádio e TV por representações religiosas, ela é extremamente nociva para toda a sociedade, especialmente para os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Tá? Para a questão da diversidade sexual, também. Para qualquer possibilidade de discussão sobre aborto, então nem se fala. Tá? Aí, aqui não é trocar os 6 por meia dúzia, nem dizer que o diabo é melhor do que o demônio, mas muitas vezes a gente fica com foco no monopólio da Globo, que precisa ser questionado, que precisa ser combatido. Mas, atenção para os números. A Rede Record está presente em 150 países, é preciso que se diga. Rádios no Brasil, Portugal, Espanha e Inglaterra. TVs nos 5 continentes, com 9 canais exclusivos de distribuição de sinal digital. São 17 emissoras de TV. E na África, eu tive na Guiné-Bissau em 2006, e aí no hotel, zapeando lá a televisão, a única coisa que eu consegui assistir foi o Jornal da Record, que falava do trânsito de São Paulo, em português. Na África, ele vai de brinde no pacote da TV por assinatura. Então, é esse o quadro, é esse o nosso cenário. Enquanto nós estamos atentos ao monopólio da Globo, atentos e atentas ao monopólio da Globo, na calada da noite, a Record cresce de forma absolutamente assustadora. Não estou dizendo que temos que defender a Globo, não é isso. Temos que ter regras muito claras, transparentes, e nós precisamos conhecer essas regras. Agora, essas regras têm que valer para todo mundo. E para isso é imprescindível garantir o cumprimento da nossa Constituição. Tá? Para que os nossos direitos estejam aí garantidos também. O nosso grande legado desta primeira Conferência Nacional de Comunicação é o processo. É o que está acontecendo nos municípios, nos estados, é o que está acontecendo aqui. E é aonde nós vamos atuar com toda a força. Obrigada.